Muito bem, agora são 11 horas e 21 minutos pelo horário de Brasília. A gente vê agora que em Mato Grosso, a Associação de Produtores de Soja e Milho tem reforçado as ações de combate às queimadas que essa época do ano já começam a surgir aí em maior intensidade. Vamos saber mais detalhes do que tem sido feito por lá na minha conversa de agora ao vivo com o vice-presidente oeste da AproSoja Mato Grosso, o Gilson Antunes de Melo. Gilson, bom dia primeiramente, seja bem-vindo aqui ao canal AgroMais, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia aos que nos assistem. Ô Gilson, obrigado, viu, mais uma vez pela sua presença. E olha só, melhor do que remediar, né, a gente ouve falar, é sempre prevenir. Então, que tipo de ações vocês aí têm adotado junto aos produtores nesses últimos meses para mitigar a chegada de focos de incêndio nas propriedades, pelo menos na intensidade que a gente viu nos últimos anos? Houve ou tem acontecido, de fato, algum tipo de capacitação, um trabalho aí de preparação nesses últimos meses, antes da chegada desse momento mais crítico? Na verdade, a ProSoja ela trabalha praticamente o ano todo, né? Porque é um assunto que o produtor luta o dia a dia com isso, né? Ele pensa o ano inteiro como não deixar o fogo chegar na sua propriedade. E a ProSoja ela tem implantado várias ações durante o ano, né? Para mitigar isso, né? Para diminuir essas ações. Uma delas é treinamento, né? Treinamento do produtor, do associado, treinamento dos supervisores que estão nas regiões, né? Essas implantações dentro das redes sociais, de medidas que o produtor pode acessar, que pode entender um pouco mais das condições que está o tempo, que pode, então, assim, ajudar ele a não sofrer com essas queimadas, né? Aí em Mato Grosso, existe uma região do estado que, digamos assim, preocupa mais ou que costuma ser uma região que sofre mais com as queimadas, que sofre mais com esses períodos de estiagem? Eu acho que as regiões que são em volta das cidades, né? Essas regiões e que são cercadas mais perto de cidades, elas são mais suscetíveis, né? Porque beira de estradas, de rodovias, né? Então, geralmente, a bituca de cigarro, o caminhão, né? O caminhão que passa e joga fogo, acontece isso. Acidentes, ano passado, na nossa região, aqui nós tivemos um acidente de um automóvel, acabou incendiando o automóvel e acabou colocando fogo aí, uma área muito significativa aqui, né? Então, essas áreas próximas às rodovias e próximas às cidades, essas sim, eu acho que são as mais suscetíveis às queimadas. A gente lembrar aqui para quem está em casa que a presença de de fogo, né, em uma propriedade, ela acarreta diversos prejuízos em diversas formas, né? Tem ali o prejuízo em lavoura, na infraestrutura, mas até o solo ali, às vezes, ele fica degradado, né? Depois o produtor precisa fazer tirar do bolso um investimento para recuperar aquele solo, né? Então, são diversos os prejuízos que um fogo pode trazer para a propriedade rural, né? Não só o dano econômico, né? Porque o produtor que eu estava falando, né? O produtor passa o ano melhorando seu solo, construindo palhadas, né? Que é um dos principais seguranças que ele tem na lavoura quando ele tem uma palhada boa. E se isso queima, ele está tirando a vida do solo, né? E quando ele tira a vida do solo, ele consequentemente vai ter uma perda de produtividade não só naquele ano, mas nos próximos anos subsequentes, porque a matéria orgânica é muito difícil de se fazer ela, né? Você precisa ter um bom manejo e um custo muito alto. Então, ele é o principal interessado em não deixar acontecer isso que está aparecendo nas imagens, essas queimadas aí, né? E não só isso, né? O risco à vida, né? Porque quando pega fogo uma propriedade, que entra o fogo na propriedade, todos os vizinhos se juntam. Então, rapidamente você tem 30, 40 máquinas trabalhando aí, revolvendo, molhando para tentar apagar. E não é difícil acontecer acidentes nesse trabalho de combate ao incêndio, né? E acaba ceifando os vidas, não só do agricultor, mas dos bombeiros também, que às vezes ajudam nessa nesse trabalho. Então, o incêndio ele destrói não só o solo, não destrói, mas destrói vidas também, né? E temos as máquinas, né? Muita máquina queima nesses combates. Então, o produtor é muito melhor ele prevenir do que remediar.
E os produtores, eles, com a experiência, né, e com o que tem acontecido nesses últimos anos, os produtores têm se comunicado mais, se organizado melhor ali entre vizinhos para, por exemplo, numa situação poder se ajudar, se comunicado em relação a qualquer questão de risco, enfim. Você percebe que há essa movimentação, esse entendimento que é importante, essa comunicação entre vizinhos? Sim, é muito forte essa comunicação. Nós temos os grupos de WhatsApp, né, específicos para queimada. Quando acontece um fogo em qualquer lugar da região, esse grupo é só para isso, né? Então ali se organizam, todo mundo se organiza, quem pode ajudar, né? Fala o maquinário está precisando, se é uma grade, é um trator com uma grade, se é um pipa com água, se são pessoas com, por exemplo, quando o fogo entra dentro do cerrado com soprador. Então ali a mobilização é feita na hora, imediata, porque a gente sabe o prejuízo que isso acontece e o risco que é um incêndio na lavoura. Muito bem, e para a gente saber como está a situação, né? Tradicionalmente, é essa época do ano, de fato, que começa aí um período mais crítico na região, nessa região sul aí, por exemplo. Quais são as expectativas de vocês? Vai ser um período de risco agora que começa, de fato? Vai ser parecido com o ano passado? Enfim, quais são as expectativas? O ano passado nós tivemos um ano mais seco, né? Então, no mês de junho já começaram alguns focos, né? Julho tivemos vários focos de incêndio. Graças a Deus, esse ano, como choveu, a chuva veio até, né, até pouco tempo atrás, e nós temos o clima mais úmido, um pouco mais frio. Então, os focos de incêndio aqui na região diminuíram intensamente, quase zero, né? Salvo algumas exceções. E esse clima ajuda muito nós, né? Que quando você tem um clima um pouquinho mais úmido, a dificuldade do incêndio que a gente fala da estrada, das cidades, das casas, né? Ele já conta muito menos, né? Ele corre muito menos o fogo, então fica mais fácil de combater. Agradecer demais a sua participação com a gente aqui. Quero desejar muito sucesso aí a vocês no trabalho nessas próximas safras e tomara que, de fato, esse período de estiagem seja um pouco mais amigo, né? Não seja tão severo como foi nesse ano passado. Mais uma vez, muito obrigado. O canal está aberto. Vamos voltar aí a conversar numa nova oportunidade em breve. Obrigado a vocês, bom dia a todos. Muito bem, agora são